RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Sobre o Orçamento Geral do Estado 2025, o que é que pode nos adiantar, o valor, as prioridades? Bem, Orçamento Geral do Estado para 2025, nós acabamos de fazer o exercício da entrega do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2025, juntamente com as grandes opções do plano e o orçamento também das empresas, institutos e serviços de fundos autónomos. Bem, nós temos um valor que está orçado em 6.507 milhões, que se calhar de mais fácil entendimento ronda os 260 milhões de euros. Pode parecer um valor muito elevado, mas em relação digamos, à pré-proposta de orçamento que nós herdamos, nós reduzimos em 24 milhões relativamente ao que nós herdamos inicialmente. Nós temos um governo com 10 ministérios, fizemos aqui reajustes, definimos aquilo que são as prioridades do 19º governo e uma delas, que é a nossa bandeira, é a questão do novo hospital. Já há um estudo geotécnico que foi feito, já há um estudo de impacto ambiental e viu-se que a zona de Freira Governo é uma zona que nós podemos perfeitamente passar para lá o novo hospital. Porque se tivermos que construir no atual Hospital de Aires de Menezes, isso poderia causar muitos constrangimentos aos nossos utentes, aos nossos pacientes nesse caso. Então, esta é a decisão que nós temos. Quando se olha para o orçamento, desses 260 milhões de euros, 51% é financiado com as nossas receitas próprias. Os restantes com donativos e financiamentos externos em forma de créditos concessionais. Do lado das despesas, nós temos 49% é despesas de funcionamento, precisamente por causa do grande peso da massa salarial ao nível da administração pública, 39% de despesas de investimento e os restantes 12% para a amortização da dívida pública, porque é uma obrigação que nós temos com os nossos parceiros de pagar essas mesmas dívidas. No que tem a ver com aquilo que são as áreas prioritárias, para além do hospital, nós também damos uma primazia, nós temos uma verba cativa, conforme já tivemos a oportunidade de ser, para a questão de aquisição de medicamentos, consumíveis e reagentes. Porque muitas vezes os médicos não estão a pedir muito, os profissionais de saúde não estão a pedir muito naquilo que tem a ver com as condições de trabalho, que é ter o abastecimento regular de medicamentos, consumíveis e reagentes. E nós sabemos que todos os anos nós temos necessidade de importar esses insumos. Então nós não podemos, sempre que há necessidade, que agora estamos a pensar onde é que vamos buscar fundos para poder fazer. Quando nós olhamos para as infraestruturas, que acaba por ser o que tem maior peso, mas porque as infraestruturas é transversal. Mas quando olhamos para as infraestruturas, nós temos naturalmente, e como uma das prioridades, a questão da transição energética. Porque nós sabemos todo esse problema que nós temos, sempre que temos que importar combustíveis. Agora nós estamos a notar uma corrida às bombas desnecessária, porque o governo já está tratado a importação para que o produto chegue antes da ruptura do estoque, mas tudo isso é evitável se nós não tivermos que depender tanto assim dos combustíveis. É verdade que com a transição energética ainda vamos precisar de combustíveis para abastecer as viaturas e os geradores, mas com a transição energética, grande parte da nossa energia será ela energias renováveis, fotovoltaica, mas também tirará um grande peso em termos de
necessidades de coberturas cambiais para poder satisfazer essa mesma necessidade. Para além da questão da transição energética, nós também temos estradas importantes que nós não podemos deixar de lado. Nós temos a questão do lote 2 e 3 da reabilitação da Marginal. Como poderão reparar, as obras estão em bom curso, assumimos as funções e as obras estão em bom curso. E temos ali para aí 13 milhões dedicados do Banco Europeu de Investimento e da Holanda ou dos Países Baixos para a conclusão das obras da Marginal. Mas também nós temos uma estrada importante, porque nós temos zonas do país como Lemba e Cauê. Cauê, nós temos a reabilitação da estrada Ribeira Peixe-Porto Alegre. Também temos a questão da estrada que faz Guadalupe Neves. Já temos até Guadalupe, agora Guadalupe Neves. Mas também é importante, quando olhamos para Lemba, depois das enxurradas de 28 de dezembro de 2021, há a questão da água Conde Guadalupe. O Sr. Primeiro-Ministro já pôde visitar e nós também temos lá uma verba para atender essa questão da água que liga ou que abastece a grande parte da Zona Norte, mais concretamente o distrito de Lemba. Olhamos para a educação, que é o terceiro maior. A educação, nós temos que continuar a financiar a alimentação escolar, que é algo que é feito 100% às custas das nossas receitas próprias, mas nós, como temos tido resultado ao longo dos anos, porque isso tem estado a manter, a ajudar que São Tomé e Príncipe tenha uma das melhores taxas de escolarização ao nível da África, portanto, é um programa que nós devemos continuar a financiar, mas também trazemos mais uma novidade neste Orçamento Geral do Estado na Educação, que é a construção do Liceu Técnico Profissional em Cauê, com o fundo da Arábia Saudita, e que, caso não se lembrem, isso foi um dos argumentos da Sua Excelência, Sr. Presidente da República, a questão de financiamento do Liceu Técnico Profissional de Cauê. Portanto, nós também vamos avançar com esta obra, para além das outras escolas, e grande parte delas são financiamentos de jardins de infância, porque dizem os cientistas que é nos primeiros 1000 a 2000 dias que nós podemos tirar maior proveito do desenvolvimento do capital humano. Então, nesse sentido, o pré-escolar é algo fundamental e nós estamos a dar muita atenção a essa questão. Também não podíamos deixar de falar da agricultura, para além dos outros setores que também são importantes, mas a agricultura também, nós temos aqui um aumento considerável do investimento na área da agricultura. Porque quando nós olhamos para o nosso cabaz de consumo e vemos os nossos bens alimentares, um dos principais impulsionadores da inflação, e todos vocês são santomenses e vivem aqui, sabem que é os bens alimentares que são produzidos localmente. Então há que haver esse investimento na agricultura para que de facto nós possamos não só diminuir o custo de vida das pessoas, porque muitas vezes quando nós vemos os argumentos ou as pressões sindicais para aumentar os salários, o argumento principal é o aumento do custo de vida. E nós temos que tratar de fazer com que haja uma diminuição do custo de vida, entre outras medidas que nós devemos tomar do lado das finanças públicas para tentar diminuir o custo de vida. Porque pode-se melhorar o custo de vida não sempre pelo ajuste salarial, mas também pode-se melhorar o custo de vida pela diminuição ou pela implementação de políticas públicas que possam diminuir o custo de vida da população. E por isso a agricultura, nós também temos uma estrada que vai ligar, que vai sair desde a Aguaizé até Claudino Faro, e nós sabemos que aquilo é um corredor importante de abastecimento do mercado com vários produtos locais. E por isso também faz com que haja aqui um grande peso em termos de investimento para o setor agrícola. Também não podíamos deixar de falar da questão da reforma da justiça, tão badalada reforma da justiça, mas esta reforma é muito mais fácil se todo o processo da administração pública for muito mais transparente. Por isso é que, para além do anúncio que o Primeiro-Ministro fez aqui na discussão do programa de governo, que vamos retomar o visto prévio dos Tribunais de Contas, é preciso também que tudo aquilo que o Estado faz seja muito mais transparente. Mas também é preciso que facilitar a reforma da justiça também é preciso a digitalização e a informatização.
e mesmo, embora estejamos ainda em 2025, mas sabemos que em 2026 há eleições. E com esta modernização e com a questão do Sistema Integrado de Gestão de Assentos, pode facilitar toda a questão da atualização do caderno eleitoral. Por isso, é algo que também nós vamos trabalhar e apostar nesse sentido. Mais de 200 milhões de euros, disse que é menos 20 milhões em relação à proposta do anterior governo, mas ainda assim é muito acima dos valores dos últimos orçamentos do Estado. Penso eu que rondavam por volta de 150 a 160 milhões. Voilà. Rondavam, mas não tinha ali a marginal, que tem um valor, que há de ter é um investimento elevado, não tinha o hospital, não tinha o Liceu de Cauê, não tinha a reabilitação da estrada Guadalupe-Neves. Portanto, todas aquelas execuções que se falou no passado, nós agora estamos a prevê-las para este ano. E repara que cortar 24 milhões, sensivelmente, em relação à pré-proposta do 18º Governo, ainda foi um corte significativo. Mas ainda assim, nós trouxemos para este orçamento coisas que nós entendemos que temos que levar à frente. E aqui, reunido com a senhora Presidente da Assembleia, os líderes parlamentares e o Presidente da Segunda Comissão, se há um denominador comum, é a questão do hospital. Nós, muito recentemente, este governo fez a transferência para os nossos doentes em Portugal. Aquela transferência que se devia fazer, parece que a última vez que se fez foi em outubro, mas há aquela imigração que é voluntária, mas há aquela imigração que é forçada, no caso das pessoas que estão doentes. Nós vamos fazer 50 anos de independência. O hospital que nós temos hoje tem mais de 100 anos, mas metade desses anos foi feito já depois da independência. E o que é que nós fizemos de lá para cá? Até agora, nada. Por isso, também, se calhar, devemos lançar um desafio a todos nós. O que nós temos previsto agora para início das obras do hospital são 100 milhões. 100 milhões anda à volta de 4 milhões de euros. Não é que o hospital vai custar isso, mas até que o orçamento seja aprovado, até que os parceiros cheguem, até que a gente reajuste a obra para frear o governo, ainda vai levar algum tempo. Mas se nós olharmos 100 milhões, se nós pegarmos e dividirmos por 100 mil pessoas, que não tem que ser necessariamente os habitantes em São Tomé, mas também os da diáspora, são tomenses. Vamos fazer 50 anos, temos que reativar em nós o orgulho de ser são tomense. Mesmo aqueles que vivem fora têm pais, mães aqui em São Tomé e Príncipe. Se nós pegarmos esses 100 milhões e dividirmos por 100 mil pessoas, sejam residentes ou não residentes, desde que seja são tomense, desde que tenham orgulho patriótico de contribuir, e se nós dividirmos por 100 mil, estamos a falar de 1000 dobras. 1000 dobras por pessoa. Há quem não tem, mas se nós dividirmos por 12 meses ou por 9 meses que faltam, são 100 e poucos dobras por mês, que em euros dá 4,5 euros. É um desafio que nós podíamos lançar a nós mesmos, porque o hospital, nós temos o Fundo do Kuwait que já tinha disponibilizado a verba, e depois agora estamos atrás do BADEA. Mas este governo foi informado que o BADEA nunca chegou a receber uma carta do governo a manifestar essa intenção. Por isso nós já fizemos esta carta ao BADEA a pedir que financie a diferença, porque agora a obra anda por volta dos 32 milhões. Mas nós também temos que dar esse contributo. Independentemente de tudo aquilo que são as nossas preocupações, nós sabemos que todos nós vamos passar para o hospital. E é uma coisa que a pandemia, que eu costumo dizer que a pandemia nos ensinou. Aprende quem quiser. Quando foi da pandemia, fechou-se as fronteiras. Mesmo aqueles que tinham condições para poder ir lá fora não podiam, porque as fronteiras estavam fechadas. Hoje nós estamos a evoluir para uma nova ordem política mundial. Nós não sabemos o que é que vai acontecer lá fora. Cada um poderá vir a começar a preocupar consigo mesmo. A Europa poderá começar a preocupar consigo mesmo. Por isso nós também temos que começar
nestes 50 anos também a chamar para nós esse espírito patriótico. Mas o valor do Fundo Coit continua assegurado? Sim, naturalmente continua assegurado, porque o valor sempre lá esteve, sabemos tudo o que houve à volta do valor do Fundo Coit, sempre lá esteve, mas entra governo e sai governo e nós nunca avançamos com a obra. Agora, eu creio que chegou o momento, vamos fazer 50 anos, eu creio que chegou o momento de nós termos um novo hospital, eu creio que chegou o momento de nós efetivamente tirarmos do papel e pormos em prática o financiamento do novo hospital. Por isso... Falando, portanto, da obra da Marginal, sabemos que já tinha sido suspensa devido a algumas retificações, digamos, do projeto, verbas que deviam ser disponibilizadas para questões que não foram orçamentadas, portanto, um conjunto de coisas. Esse imbróglio todo já está, portanto, ultrapassado, tendo em conta que foi lançado também no Orçamento Geral do Estado esta questão. Não, eu não estou tão por dentro dessas informações como estaria o Ministro de Infraestruturas. Mas como veem, desde que nós assumimos as funções, as obras retomaram-se com naturalidade. Eu também não posso assegurar que elas estavam interrompidas. Eu não sei se é porque foram de férias, pode ter sido o caso, ou se porque havia alguma situação à volta da mesma. Mas com este novo governo a obra está a continuar, está nos seus processos normal. Eu creio que a evolução tem sido positiva. Já podem notar várias barreiras ao longo da nossa Avenida Marginal 12 de Julho. Por isso, mais informações, mais detalhes, está em melhores condições o Sr. Ministro de Infraestruturas para poder dar. Um passarinho verde fez-me perguntar uma coisa. Dentro do Orçamento Geral do Estado, o que é que, portanto, ficou patente para a comunicação social? Um passarinho. Não, é assim. Eu não posso dizer o que é que ficou exatamente patente para a comunicação social. Até porque a comunicação social é algo que nós temos que pensar todos juntos em fazer o investimento necessário para, de facto, alavancar a nossa comunicação social. Todos os dias nós celebramos o Dia da Liberdade de Imprensa, mas quando se olha o que é que se efetivamente está a fazer para a comunicação social, não se vê coisas palpáveis. Mesmo até para a aquisição de um simples balão de vento, como vocês chamam isso, muitas vezes a TVS, a Rádio Nacional não tem. É verdade que nós fizemos uma aquisição agora com a questão da CPLP, mas isto é um investimento ainda muito incipiente, é preciso fazer muito mais. Então nós temos que trabalhar para poder também dar muito melhores condições à nossa comunicação social, até para também torná-la de facto e não apenas de jure independente. Mas a questão é com relação à transição para a audiovisual. Uhum. Né? Portanto, havia um projeto, havia estudos, tinha um tempo, um plano, mas, bom, isso ainda saiu da gaveta, mas só voou e voltou a entrar na gaveta porque já não se fala mais desta transição. O que é que este novo governo, portanto, tem pensado, porque já não se fala, cogita para resolver este problema? Não é que não se fale. Aliás, eu fui ministro da Presidência e tinha a tutela da comunicação social e quando, na minha então função enquanto ministro da Presidência, recebi aqui a Thomson, que nós sentámos e vimos o que é que nós podemos fazer e eles apresentaram um orçamento na altura. E nós vamos continuar a negociar com eles para ver como é que nós podemos, de facto, sair desta questão que nós temos aqui. É um investimento ainda considerável, é um valor considerável, que eu na altura já tinha anunciado o valor, mas o que nós, inclusive muito recentemente, recebi uma mensagem da Thomson, que está disponível a vir para São Tomé, para nós continuarmos a conversar sobre o valor em questão. Portanto, o valor não é um valor tão simples para a nossa realidade, mas a transição para a televisão digital terrestre é algo que já não pode ser mais adiado, então nós temos que olhar para isso com muito cuidado. Deixa eu voltar um pouco mais ao orçamento, em termos também de metas, crescimento econômico e estas coisas que o senhor nos sabe melhor que nós, o que é que se está a prever? É o que foi anunciado também no programa, na apresentação do programa do governo? Sim. Portanto, nós estamos a prever um crescimento à volta dos 3%, uma inflação homóloga ou acumulada até finais de dezembro de 2025 à volta dos 6,9%, 7% aproximadamente. Nós também temos uma meta que é a meta com
a questão da massa salarial, do ajuste salarial, que é do 8,3% do PIB. Portanto, isto não pode ser ultrapassado. Muitas vezes, quando nós usarmos argumentos, e eu não sou muito fã até de utilizar esse argumento, é por causa do FMI, não, é mais do que isso, é porque sem o programa, e eu até mesmo na condição de Ministro dos Negócios Estrangeiros, muitas vezes quando recebia os parceiros, perguntavam se já tínhamos o programa com o FMI, porque isso é que dá-lhes como que uma certificação que o país está a levar a cabo as políticas económicas necessárias para o crescimento, mas também para o pagamento das dívidas que tem para com os parceiros. Por isso, em termos gerais, esses são os principais indicadores, que é o crescimento do PIB, a questão da inflação e a questão da contenção da massa salarial, ou seja, o ajuste teremos que fazê-lo dentro desta meta de 8,3% do PIB. Quando é que vai acontecer esse ajuste? Está mesmo previsto no Orçamento Geral do Estado? Não. Está previsto no Orçamento Geral do Estado uma massa salarial de 8,3% do PIB. Para depois, dentro desta massa salarial, nós trabalhamos na questão do ajuste salarial. E para quando é que está previsto? Nós, agora, desde que esse governo assumiu as funções, o Primeiro-Ministro já uma vez já tinha recebido a concertação social, mas para a questão do Orçamento Geral do Estado, é a primeira vez que nós sentamos com a concertação social para fazer esse trabalho. Porque nós queremos envolver a concertação social desde o início, porque eles é que representam a classe trabalhadora, que representam a entidade empregadora. Então nós temos que ver todos esses aspectos e ver como é que nós podemos então atender as preocupações. Porque é verdade que já se fala do ajuste salarial desde o 17º governo. Entretanto veio o 18º governo, voltou a falar da questão do ajuste salarial, inclusive falava do aumento dos salários de base, e nós, nessa questão, o que nós estamos a ver quando nós estivermos a fazer esses ajustes, é tentar olhar para todos, porque se isso foi de certa forma despilotado com a greve dos professores, mas se formos só ajustar para os professores, depois vão vir o pessoal da saúde. Se fizermos só para a saúde, vai vir a Polícia Nacional, vai vir as Forças Armadas, vai vir os bombeiros, vai vir isto. Então é preciso olhar como um todo e sentarmos e tentarmos tratar isso como um todo. Não olhar apenas para a árvore, mas olhar para a floresta. Mas alguma meta para quando? Não, agora nós entregamos o orçamento, vamos trabalhar agora com a classe dos profissionais de saúde, com a classe dos profissionais de educação, com a concertação social, e o que nós vamos fazer é, mais rapidamente, chegarmos a um entendimento. Agora, dizer para quando, sabe que nessas coisas, nas negociações, há muitos avanços e recuos, mas esperemos que isso esteja concluído antes do final, digamos, de abril, talvez. Vamos ver. Mas porque isso exige um trabalho aturado. E, conforme eu disse, essa questão do ajuste não é apenas olhar para a saúde ou para a educação. Eu trago o exemplo de saúde e educação, porque foram os últimos que, digamos, no 18º governo manifestaram a questão da melhoria das condições salariais, mas é preciso que, muitas vezes, quando a gente fala da melhoria das condições salariais, é preciso também falar da melhoria das condições de trabalho. Porque muitas dos pontos reivindicativos também têm a ver com a questão da melhoria das condições de trabalho. E quando, por exemplo, se fala com a questão dos profissionais de saúde, se nós estamos a pensar na construção do novo hospital, é preciso também ter isso em conta. Se nós estamos a pensar em fazer com que os profissionais de saúde tenham sempre os medicamentos, consumíveis e reagentes no hospital para trabalhar, então é preciso também olhar para essa variável. A mesma coisa aplica-se à classe dos professores. Então temos que também olhar a coisa como um todo. Mas também, quando nós pensamos na questão do ajuste salarial, é preciso também incorporar nessas variáveis a questão de medidas que o governo poderá tomar para aliviar um bocadinho o custo de vida das pessoas. Por exemplo, nós temos uma classe imigrante agora que é muito grande. E aqui no programa do governo, na apresentação do programa do governo, nós já podemos anunciar uma das medidas que é, por exemplo, aquilo que nós chamamos de bidões azuis, precisamente para também incentivar que não é só do salário que as pessoas vivem, as pessoas também vivem de remessas de imigrantes, não é? E remessas de imigrantes não tem que ser apenas em aspectos financeiros, mas também pode ser em espécie, em géneros alimentícios, coisas que podem ajudar também a família santomense. Então nós estamos a trabalhar no aligeiramento de várias
de várias taxas para permitir também facilitar até a vida dos nossos cidadãos e ver como é que nós podemos diminuir o custo de vida. Sobre o salário propriamente, disse que já tinha dito que pretende fazer esse reajuste, mas sem tirar ou diminuir o rendimento das pessoas. Como é que isso é possível? Numa altura, eu sei que sabe que está a circular novamente nas redes sociais aquilo que são os salários praticados no país, o rendimento desde os titulares dos órgãos de soberania até o pessoal de limpeza, em algumas instituições com salários, digamos... Enfim, o senhor ministro sabe dos salários melhor do que eu, mas eu perguntava-lhe como é que se faz esse reajuste sem cortar nestes salários e melhorando de quem de facto recebe muito mal neste país. Repare, dentro daquilo que são os salários, há aqueles que são legalmente estabelecidos, mas depois, quando se fala do salário, eu não quero pensar só no salário. Há o salário e há também as horas extras. E quando nós olhamos, o grande peso das horas extras está na saúde e educação. Então, se houver um maior controle, muito mais rigoroso das horas extras, desses dois setores que levam a maior fatia da massa salarial, porque eu prefiro mais falar no rendimento. O rendimento é a soma do salário mais as horas extras. Então, nós temos que tentar disciplinar mais onde nós temos flexibilidade, que é a questão das horas extras. Temos que pensar como é que nós vamos fazer para permitir controlar muito mais as horas extras. E há caminhos para isso. Só que eu não posso avançar muito mais porque é preciso primeiro conversar com a classe dos trabalhadores, com os sindicatos, com a concertação social, porque a questão do salário é muito sensível, ou melhor, a questão do rendimento das pessoas é muito sensível. Então, o que nós aqui dizemos é que nós vamos trabalhar afincadamente com todos para ver como é que nós podemos tratar disso, mas sem entrar em muitos detalhes, porque isso depois também atrapalha todas as negociações que nós queremos fazer, então nós não podemos nos precipitar em avançar muitos detalhes relativamente a essas questões. Uma questão, quanto a despedimentos, o número de funcionários, não se está a pensar em nada disso neste orçamento, ou prevê-se despedimentos na função pública? Não, no que tem a ver com 19º governo, não, nós não estamos a pensar em despedimentos, não é? Agora, o que nós temos que fazer é, de facto, se nós estamos a olhar a floresta e não a árvore, se não estamos a olhar para apenas um sector, então todos nós temos que ser solidários uns com os outros. E essa solidariedade é que deverá ser a base das negociações para o ajuste salarial. O que é que isso quer dizer, em termos de despedimentos ou não? Não, perguntou-me se haverá despedimentos e eu disse que não. Agora, se nós estamos a falar do ajuste salarial e estamos a falar da floresta e não da árvore, quer dizer que as receitas não são elásticas. Mas, entretanto, quando nós assumimos um determinado salário para as pessoas, já não há como voltar atrás. É para sempre. Então, e é nesse sentido que nós temos que trabalhar para fazer com que haja essa solidariedade e haja essa compreensão de todos. Nós estamos a fazer 50 anos da independência, então é preciso que ninguém fique para trás. Então, há que haver essa solidariedade nas negociações que nós depois vamos ter. Obrigado. Sabias que o programa Família beneficia mais de 23 mil pessoas em São Tomé e Príncipe? Este programa está transformando vidas e garantindo futuro melhor para milhares de crianças. Com o programa de educação parental, os 5 mil pais e cuidadores aprendem práticas que fortalecem os laços familiares, promovendo a educação e valores para as próximas gerações. O apoio à criação do próprio emprego ajudou centenas de famílias a iniciarem pequenos negócios e a investirem na agricultura, criando oportunidades para uma vida mais digna. Através do acompanhamento domiciliar feito pelos técnicos sociais, agregados familiares recebem visitas regulares para superar desafios, cumprir as condicionalidades do programa e alcançar seus objetivos. Os resultados falam por si.
Um aumento da cobertura do programa para 5.000 famílias, num total de 265 localidades do país e cerca de 23.000 pessoas impactadas pelo programa. Mais de 54% de beneficiários passam a ter o alojamento ligado à rede elétrica. Mais de 35% de beneficiários têm casa própria. Aumento da frequência escolar para mais de 16.464 crianças beneficiárias. E 70% das famílias investindo em atividades produtivas que fortalecem a economia local. O programa Família é mais do que números. É melhoria ao acesso das famílias a bens e serviços básicos por meio de transferências monetárias condicionadas. Promoção de comportamentos saudáveis, acesso à educação e à saúde entre os beneficiários. Integração dos grupos mais vulneráveis em sistemas nacionais de proteção social. Programa Família. Transformando vidas, fortalecendo famílias, construindo o futuro. Programa implementado pela Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família, sob tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e financiado pelo Banco Mundial. RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.